Glória a Deus, meu querido, graça e paz. Deus abençoe a tua vida. Passar por aqui nesse momento para poder deixar algo, juntamente, pensamento com você. Meu querido, quero deixar um algo aqui que eu adquiri para minha vida. Talvez sirva para você. Né? Eu resolvi o seguinte: eu comecei a olhar para o mundo. O apóstolo Paulo fala na sua palavra, não, se amoldeiem aos pensamentos desse mundo, mas transformai, com a renovação do vosso entendimento pela palavra do Senhor Jesus. E hoje um perigo muito grande que nós corremos é esse, de se amoldar, ao sistema do mundo, ao sistema do que está acontecendo em volta de nós. E hoje, vamos para a gente antecipar aqui para o vídeo não ficar muito comprido, tudo que existe hoje no mundo são trocas. Tome lá, me dá cá. Toma isso, ou me dá aquilo, que eu te dou isso. E no Evangelho do Senhor Jesus não é dessa forma. Se pregaram para você dessa forma, estão errado. Você está num caminho errado. Ah, pastor, mas Abraão deu Isaac. Aonde foi? Abraão foi com Isaac, que Deus havia pedido ali. Jesus ainda não havia aparecido na história. Era um trato ali com os patriarcas. Nem lei era ainda. E Abraão voltou com Isaac. Abraão não sacrificou Isaac, porque Deus proveu o cordeiro. E Deus, ele proveu o cordeiro para nós. Só que o cordeiro não foi um cordeiro animal, foi o cordeiro Jesus, Deus que se fez homem. Então ele se entregou por nós, ele se entregou por mim e por você, nós não valendo nada, não somos merecedores, e nós temos que crer nele para poder ser mudado de dentro para fora. A história do Evangelho, meu querido, é a história mais linda que existe na face da terra. Porque é a história que o Senhor Jesus, quando ele está com seus discípulos ali, ele pega o pão e ele parte aquele pão. E o Evangelho, ele é partilha, é dado o que você tem, Pelo menos tentar que ser um pouco de coisa boa dentro de nós. Então o Senhor Jesus, ele nos muda, nos transforma, nos aperfeiçoa, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 2, para as boas obras. Nós somos moldados, projetados, aperfeiçoados para as boas obras. E nisso, nesse tocante aí, os homens pensam que eles são bons, que eles dão coisas para Deus para poder receber. E eu estava nesse pensamento, só que esse pensamento não é da palavra, não é do Evangelho. Então Jesus, quando ele parte o pão, Jesus prova que o Evangelho é partilha. Alimentou 5.000 pessoas, com os pãezinhos e alguns peixes ali, e dessa forma. Aí eu pregava o seguinte, uma coisa que eu comecei a falar muito sobre o dízimos, sobre dízimos. E eu sei que até parei um pouco sobre falar isso, porque tem muitas pessoas que fazem um trabalho honesto, justo. Tem muitos pastores, homens, mulheres de Deus, que trabalham sério, que usam o dízimo ali no que é correto, no que é certo, mesmo porque dízimo não existe mais, mas mesmo assim dessa forma, por causa do sistema, mas faz um trabalho trabalha, repõe até do bolso às vezes. Mas uma boa grande parte considerável também se apodera dessa lei, impõe sobre a igreja e rouba isso do povo de Deus. Só que Deus, meu querido, ele não trabalha dessa forma. Ah, pastor, mas está escrito lá em Malaquias, que Deus falou, no que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Como que você rouba Deus? Com dinheiro? Então quer dizer que Deus é banqueiro? Deus, meu querido, ele é dono do ouro e da prata. Deus, ele não deve nada a você. E Deus não precisa nada de você, das suas mãos também, para fazer a obra dele. Deus não precisa de nada. Ah, mas nós estamos num sistema e precisa sim, claro que necessita. Mas de um coração genuíno, de um coração puro, que sabe que mesmo ele não vai receber nada em troca, mas ele dá. Ele ajuda porque ele não quer nada em troca, ele quer ver as coisas acontecer, ele quer ver o bem do próximo. Isso é evangelho. Não é uma lei imposta, Malaquias 3:10 diz. Se você for dizimista lá, Deus falando para a nação, pode ver que aquilo ali foi dado para a nação de Israel, não foi dado para nenhuma outra nação. Deus falou, as outras nações vão ver vocês, judeus, porque era um trato. A lei era um trato do homem com Deus. Não é igual a graça não é um trato. A graça foi a entrega do cordeiro para ele nos mudar de dentro para fora, como eu já falei aqui. E a lei era um trato, porque o homem estava pervertido e Deus tinha que se relacionar com o homem, mas era na base de um trato. De um contrato ali. E quando eles dizimavam, Deus abria as janelas do céu, as portas do céu, o devorador não tocava. Eu comecei a prestar atenção nisso durante muito tempo, durante 20 e poucos anos da minha vida. Eu recolhi dízimo, eu preguei, graças a Deus nunca vivi do evangelho, nunca dependi disso. Quem conhece sabe que nós sempre trabalhamos, mas enfim, vamos lá. E aí, as pessoas se colocam nisso daí e falam o seguinte, eu ficava pensando assim, tinha pessoas na igreja, na congregação, que eram dizimistas fiéis, mas tinham doenças, às vezes eram acamados e eram dizimista fiel, tinha filho nas drogas, no crack, no vício,
tantas outras coisas. Eu falava, meu Deus, e eu queria resolver o problema com aquilo. Olha, seja um dizimista, que Deus vai suprir a sua despensa, né? Deus vai repreender o devorador, e isso não acontecia nem na minha vida às vezes. Eu tinha dificuldades. Minha filha ficava doente, minha bicicleta furava o pneu, meu carro quebrava, eu tinha que gastar com remédios. Eu falei, puxa vida, mas isso não é real, porque a palavra ela é verdadeira. Qual é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho é que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Muitas vezes nós vamos ficar doentes, vamos sim. Que eu espero que não, jamais a enfermidade alcance a sua casa, meu querido, que Deus proteja a minha casa. Mas Jesus falou, tereis aflições. Né? Lá em Tiago fala, tereis aflições e sofrimento, mas crede, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Jesus falou, vocês não vão estar isentos, vocês não vão estar num casulo, vocês não vão estar numa coisa de vidro blindado, não existe isso. Evangelho é sofrimento, todos os apóstolos foram martirizados, com exceção a João, foram cerrados ao meio, cortado o pescoço, né? Suas vísceras lançadas ali no Coliseu, serviram como espetáculo, suas as mulheres muitas vezes violentadas, seus filhos mortos, foram do Evangelho, meu querido. E hoje você se coloca num casulo, se eu for um dizimista, se eu der algo para Deus, Deus vai proteger a minha casa, vai guardar, nenhum mal vai chegar. Isso não tem acontecido. Seja realista, não seja hipócrita para você mesmo não, meu querido. Não seja mentiroso para você. Por que eu tô falando isso, pastor? Para desencorajar você ser... Não é isso não. É para você entender que o Evangelho, meu querido, é dado por amor de coração. Você pode não receber nada, mas você está disposto a dar, porque Jesus é amor, Jesus é entrega, Jesus não esperava nada de ninguém, mas ele se entregou por mim e por você, sem merecer. Essa é a realidade do Evangelho, nós temos que encarar, né? Não é chegar ali diante do altar, querer dar algo para Deus, fazer barganhas. Falamos contra a avareza e colocamos muitas vezes a avareza no coração das pessoas. Eu achava que Deus só ia abrir as portas e aparecer serviço para me fazer se eu pagasse para ele. Gente, isso é um absurdo. Isso é uma coisa que a religião criou, cara. Que isso daí passou dos limites, isso é um absurdo. Você só deve dar conhecendo a verdade. Por isso que você tem que conhecer a verdade. Se você der, você fala, nossa, eu posso não receber nada, mas eu quero dar. Né? Eu quero fazer porque eu me sinto bem. Eu posso não receber nada, eu posso passar até fome amanhã. Né? Eu sei que Deus vai prover o pão, mas se não chegar, mas eu... Então, é isso que nós temos que saber, para não colocar Deus à prova, meu querido, para não colocar a palavra de Deus em dúvida e saber qual é a realidade do Evangelho. Amém? Deus abençoe a tua vida.